Aqui estão algumas filmagens que as companhias aéreas não querem que você veja. Em 2016, enquanto o avião do Qatar Airways se dirige a Doha, Qatar, vindo de Istambul, ele colide com um pássaro em pleno voo. Este encontro acidental provocou um incêndio imediato em um dos motores do avião, como pode ver nas imagens aterrorizantes que incluíam os passageiros. A situação era tão grave que o piloto foi obrigado a dar meia volta e fazer um pouso de emergência em Istambul, onde pousou em segurança. De acordo com a Qatar Airways, após o desembarque, todos os 298 passageiros e 14 membros da tripulação desembarcaram em segurança. Este incidente, aparentemente inofensivo, poderia ter tido consequências muito graves, pois o incêndio incendiou uma das 3 maiores companhias aéreas do Golfo e assim foi um dos acidentes mais dramáticos da sua história. O mesmo acidente ocorreu em 2017, quando em pleno voo, um avião da United Airlines com destino a Miami teve que fazer uma aterrissagem de emergência em Chicago depois que as chamas se acenderam em um dos seus motores. Novamente, desta vez foi um ataque de pássaros. No dia 13 de maio de 2018, os viajantes do Aeroporto Internacional Ataturk de Istambul testemunharam um acidente aterrorizante. O aeroporto foi o cenário de uma colisão entre duas aeronaves, um Airbus 1330 Asiana e um Airbus A321 da Turkish Airlines. No espaço de poucos segundos, o Airbus da empresa coreana, que se dirigia para a pista, colidiu violentamente com a cauda do Airbus da Turkish Airlines, que provavelmente não tinha razão para estar tão longe do seu lugar de estacionamento. Como resultado, os danos foram consideráveis devido ao impacto violento. A seção traseira da aeronave foi atingida pela asa do A330 ao ponto de se dobrar automaticamente sobre si mesma. A aeronave teve que ser aterrissada e, é claro, o voo que deveria levar os passageiros para Seul foi cancelado. Felizmente, o acidente não causou nenhum maior dano. Uma cena chocante que já havia sido vista alguns meses antes, em julho de 2017, quando o avião da Scoot Airlines colidiu com um avião da Turkish Airlines no mesmo aeroporto. O Boeing 737 da companhia aérea Kazakh, que deveria se juntar ao Aeroporto Internacional do Cazaquistão, estava entrando quando acidentalmente colidiu, quando estava prestes a voar para o Aeroporto Internacional de Taipei. Eu acho que o aeroporto turco é um pouco azarado, hein? Se você encontrar algo da China um dia e receber o seu pacote em pedaços, você deve saber que não é culpa da empresa, mas talvez culpa do bagageiro que estava encarregado de mover os pacotes. Como mostra esta filmagem feita por um passageiro, este bagageiro, empregado por uma companhia aérea, foi filmado transferindo a carga de um avião para o porão, atirando violentamente os pacotes sem se preocupar em manuseá-los suavemente. As imagens devem ter sido muito prejudiciais para o funcionário e ele provavelmente perdeu o emprego. Para nossa infelicidade, ele não está sozinho nisso. Muitos bagageiros ao redor do mundo não cuidam da bagagem que tem que mover, e é provavelmente por isso que muitas vezes eles destroem a nossa bagagem. Em janeiro de 2022, uma aeronave Airbus A318 voando de Paris para Birmingham teve sérios problemas em voo. Logo após a decolagem do aeroporto de Orly, o motor direito do avião da Air France pegou fogo, levando a tripulação a emitir o código 7700 em seu transponder, sinônimo de uma situação de socorro. O incêndio foi causado pelo superaquecimento do motor, fenômeno que ocorre quando o fluxo de ar em um motor não é normal, impedindo-o de continuar a empurrar. As imagens são chocantes. Uma asa coberta de fumaça, chamas com mais de 2 metros de altura, luzes piscando e o som de foguetes. A situação era alarmante. O avião só poderia continuar seu voo com o motor esquerdo. Após alguns minutos, o fogo parou e a tripulação decidiu voltar para Orly. Uma vez em terra, os serviços de emergência tomaram conta dos passageiros em pânico e os colocaram em um hotel para a noite, antes de retomar o voo no dia seguinte. Foi uma cena de cair o queixo, filmada em Bruges, na Bélgica, em julho de 2022, durante o meio-dia. Um avião apareceu no céu azul, aparentemente indo direto para o chão. Segundo o piloto, o avião teve problemas técnicos durante o voo, forçando ele a pousar em qualquer lugar da cidade por ter se aproximado demais da terra. O piloto conseguiu implantar seu paraquedas de emergência em uma estrada perto de Bruges e pousou em um estacionamento de automóveis. Posteriormente, o piloto pôde sair da aeronave com ferimentos leves, não causando mais danos. Foi um verdadeiro milagre que ocorreu em maio de 2022 na Flórida.
Estados Unidos, quando voávamos de Marsh Harbor, Bahamas. O piloto de um Cessna 208 sofreu um violento colapso em voo. Ao vê-lo em perigo, um passageiro inexperiente saltou para os controles da aeronave e conseguiu entrar em contato com a torre de controle. Ele demonstrou uma compostura incrível, embora a situação fosse alarmante. Embora fosse um piloto aprendiz, ele não tinha ideia de como voar, nem sabia como pousar. Pior ainda, ele não tinha ideia da sua localização. Entretanto, o passageiro se deixou guiar pela torre de controle enquanto dominava o seu medo. Ele conseguiu manter o nariz do avião para baixo, sem perder a calma. Foi assim que ele conseguiu, algum tempo depois, fazer uma aterrissagem quase perfeita, com o queixo caindo. Ele foi capaz de seguir cuidadosamente as instruções dos controladores de tráfego aéreo enquanto tentava aterrissar o Cessna. Nas 208 caravanas do aeroporto de Palm Beach, a situação poderia ter se transformado em um drama. Mas isso sem levar em conta a incrível coragem deste passageiro que, vamos lembrar que nunca havia voado um avião antes. Seu desembarque foi ótimo, digno de um desembarque profissional. Agora passemos ao verdadeiro pesadelo vivido pelos 282 passageiros e 18 membros da tripulação de uma aeronave Boeing 777, quando ela decolou da Índia para Dubai em 3 de agosto de 2016. Durante o voo, a aeronave teria sofrido problemas técnicos que a forçaram a despenhar-se ao chegar no aeroporto de Dubai. Entretanto, foi após o acidente que um verdadeiro caos irrompeu a bordo da aeronave, pois uma pluma de fumaça engoliu a cabine assim que ela pousou. Todos os passageiros correram para que sua bagagem saísse, enquanto o homem gritou-lhes para deixar tudo para trás e evacuar a cabine o mais rápido possível. Sem ouvi-lo, os passageiros preferiram agarrar seus pertences antes de descer pelos tobogãs. Felizmente, apesar do pânico e do caos que se seguiram ao acidente, não foram relatadas fatalidades, exceto que 13 passageiros foram feridos. O incêndio tinha começado em um dos motores, que então tomou conta da aeronave. Os serviços de emergência foram imediatamente despachados para colocar o fogo sob controle, mas um bombeiro perdeu sua vida durante as operações de resgate. Foram necessárias 16 horas de intenso combate a incêndios antes que os corajosos bombeiros de Dubai conseguissem colocar o fogo sob controle. Você está a bordo de um voo e você está com muito calor. O ar-condicionado não está funcionando e você quer água, não é? Mas temos um problema. A comissária de bordo não está lá. O que ela está fazendo? Bom, vamos falar agora. Ela está dormindo. Em 2019, os passageiros de um voo para South Bend, Indiana, nos Estados Unidos, ficaram intrigados ao ver o estado de uma das suas comissárias de bordo, e não fez nada além de dormir durante toda a viagem. Um passageiro chegou ao ponto de apertar o cinto de segurança depois de perceber que não havia feito isso durante a decolagem. O mundo estava virado de cabeça para baixo. Na verdade, a aeromoça não estava doente nem nada. Ela simplesmente estava completamente bêbada. Julianne Marsh, uma funcionária da Air Wisconsin, deve ter tomado uma bebida a mais antes de embarcar no avião. Se os passageiros acharam isso divertido, os funcionários e empregadores não gostaram nada. Em vez disso, acusaram ela de embriaguez pública e de perigo imprudente quando ela se submeteu a um teste de bafômetro. Foi revelado que ela tinha 0,2 gramas de álcool por litro de sangue, bem acima do limite de 0,04 tolerado pelos empregadores. Julianne Marsh admitiu ter tomado apenas 2 doses de vodka antes de começar a trabalhar. Isso era tudo. Uma confissão que infelizmente custou o emprego dela na Air Wisconsin. Bom, pelo menos agora ela vai ter muito tempo para dormir em casa. O que você teria feito se estivesse em um avião e, enquanto observava a decolagem pela janela, você percebesse que uma das rodas do avião havia saído? Os passageiros de uma companhia aérea canadense, a Jazz Aviation, voando de Montreal para Saguenay, Quebec, tiveram esta experiência aterrorizante durante uma viagem e ficaram bastante assustados. Ao decolar do aeroporto de Montreal, o avião perdeu uma de suas rodas do trem de pouso. O capitão foi forçado a dar a volta ao avião e retornar a Montreal, onde pousou em segurança. Felizmente, os pilotos foram capazes de controlar o avião graças ao seu treinamento especial para tais situações. Para tranquilizá-los, a situação não foi tão catastrófica quanto poderia parecer, pois o avião em questão, um Dash 8-300, tem 6 rodas, 2 por trem de pouso. Caso uma delas quebre, o restante vai ser capaz de suportar as cargas durante o desembarque. Bom, na teoria. De qualquer forma, mais medo do que dano para os 49 passageiros que acabaram sendo enviados para outro avião para que finalmente pudessem pegar o seu voo. Você está sentado a bordo de um avião, quando de repente percebe que, onde você está sentado, uma fenda grande aparece no avião. A sensação é insuportável, eu admito. Ninguém gostaria de estar em seu lugar, mesmo que esteja perto da janela.
Bom, como você pode ver, foi o que aconteceu em um voo da American Airlines de São Francisco para Dallas, nos Estados Unidos. Durante o voo, alguns passageiros notaram que o Boeing 757 tinha uma fenda crescente na parede da cabine. Você pode ver ela claramente nas imagens. Um passageiro disse que primeiro sentiu a fuselagem tremer violentamente quando o avião decolou e depois tirou uma foto da fenda para enviar à sua esposa para que ela soubesse o que havia acontecido em caso de acidente. Testemunhas também relataram um ruído vindo da fuselagem do avião. Alguns minutos depois, o capitão decidiu dar meia volta por conta de um problema de pressurização. Embora a aeronave estivesse rachando, a cabine não foi destruída e as máscaras de oxigênio não foram utilizadas. Isso não alarmou mais do que os 180 passageiros. Entretanto, o piloto fez um pouso de emergência para evitar desastre. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos abriu imediatamente uma investigação para determinar a origem do problema. Imagine que você está trabalhando como um agente aduaneiro em um aeroporto e, enquanto inspeciona a bagagem de um dos viajantes, você se depara com um crânio humano. Qual seria a sua reação? Foi exatamente isso que aconteceu com ela no estado indiano de Madhya Pradesh. Uma mulher residente do distrito de Jain foi detida pela polícia após encontrar um crânio humano em sua bagagem. De fato, quando passou pelo scanner, os funcionários apreenderam, porque eles descobriram o interior. A mulher foi autorizada a sair após gravar seu depoimento. Acontece que ela era realmente uma líder religiosa, e o crânio era do seu falecido guru e que ela usaria isso para rituais. Embora ela tenha sido liberada, a mulher foi impedida de embarcar no avião no aeroporto Davis High Albi Alcars Indoor para Delhi, pois não foi autorizada a transportar um crânio humano ou outros restos de um cadáver em um voo. Bom, não tenho nada contra com essa determinação do aeroporto. Agora, conte pra gente nos comentários o que você achou dessas incríveis imagens. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.